canção que eles repetiam no templo, ali estava pendurado o sacrifício, clamando as mesmas palavras que Davi dissera há 800 anos antes, e estavam cegos demais para ver isso. E hoje o mesmo Deus que falou desta era está em cena fazendo exatamente o que ele disse que faria. E eles estão cegos demais para ver. Esses são incrédulos. Eles saem e dizem, eu não posso crer numa tolice como essa. Não faz diferença o que você ouviu. A Bíblia disse que ela estaria assim. Eles nunca haviam... Vê? Isso mesmo, eles eram incrédulos, exatamente como Eva. Ela era muito religiosa, naturalmente, porém não creu na palavra verdadeira. E ela teve de fazer para si mesma uma religião, então ela faz como boas obras, mas não funcionou. Caim fez a mesma coisa. Caim não podia crer que aquilo era verdade. Então ele disse, Deus é santo, Deus é puro, Deus é lindo. Assim apanharei algumas flores e tomarei das flores e farei um altar lindo e grande, e eu mostrarei a minha reverência a ele. Subirei perante ele, me inclinarei diante dele, adorarei a esse Deus, e eu colocarei flores sobre o altar. Porque você sabe, meu pai e minha mãe não comeram algumas maçãs, alguma fruta no jardim do Éden. Essa é a coisa que trouxe para fora. Então eu voltarei e farei um altar lindo. Deus, ora, farei dela uma catedral grandíssima, farei tão bonita até que chame a atenção de Deus. Satanás é aquele que habita em beleza. É exatamente isso que a Escritura diz. Essa é a razão porque às vezes uma mulher bonita é uma isca para Satanás. Se ela puder simplesmente conseguir apanhá-la, se ele puder, ela pode dizer ter mais homens do que tantas coisas. Isso, ou bonito, algum homem grande, bonito, que não aguentasse. Agora veja, ele pode lançar aquelas mulheres para o diabo, enviá-las para o inferno. Sim, Senhor. Note, Satanás habita na beleza. O que ele tentou fazer no princípio, um rei não é bonito do que o de Miguel. Você mudou lá para o norte. Vê de quem era esse filho, então, a natureza dele, filho de Satanás. Agora, ele edificou o altar, ele ajoelhou-se, ele passou por tudo que Abel... Porém, Abel sabia que era sangue, e ele sabia que foi o sexo, o sangue, então ele tomou um animalzinho, ofereceu sobre uma rocha e cortou o pescoço. Note, Caim, ele disse, Deus, por que não adoras como teu irmão? E farás corretamente, farás bem se fizeres isso, mas não. Ele sabia demais sobre isso, ele rejeitou a palavra original vindicada. Sei isso, não são seus filhos hoje. Vê? Agora, olhe, Deus testificou, a Bíblia disse, o capítulo 4 de Hebreus, ou o capítulo 11, dando Deus testemunho dos seus dons, de que ele era justo, Deus vindicou a oferta dele. Deus fez prova de que era isso que ele aceitava, isso era sua palavra, seu plano. E disse, Caim disse, faz a mesma coisa e vive. Mas você pensa que ele se privava de sua ideia? Não, Senhor, ele era incrédulo, ele saiu. Isso mesmo, Caim fez a mesma coisa, Nimrod fez a mesma coisa, incrédulos, ele não creu. Beltesazar, a mesma coisa. Ou Nabucodonosor, embora tendo Daniel como seu Deus, o chamou de Beltesazar, ou qual era o nome de seu Deus. Viu Daniel fazer as grandes obras de Deus. Então, ele sabia que Beltesazar cria, ou que Daniel era um Deus, portanto, ele fez uma imagem para ele, e a ergueu ali fora, e fez com que todos adorassem assim por diante. Veja, o reino gentil entra por meio de forçar a adoração de uma imagem de um homem santo, e o reino gentio sai por meio de forçar uma imagem de um homem santo. Veja, da mesma maneira. E houve uma escritura na parede de línguas estranhas no princípio do reino gentio que ninguém pôde ler a não ser esse profeta, e há uma escritura na parede hoje, isso mesmo, e Icabode, que a glória de Deus tem se apartado dessas coisas. E a escritura está na parede e pode ser lida pela mente espiritual que crê nas coisas espirituais, que tenha nascido do Espírito de Deus.
O velho Beltesazar sai e toma aqueles vasos do Senhor para beber vinho neles, porque ele era um incrédulo. Ele pensava que era crente, mas era incrédulo. Veja, isso mesmo descreveu da palavra. Acabe, ele era um incrédulo, ainda que atuasse como se não fosse. Não, ele estava entre os crentes, mas ele era incrédulo. O que ele fez? Ele casou-se com uma idólatra, trouxe isso, idolatria, para dentro de Israel. Era um idólatra. Eles negam a totalidade da palavra de Deus ser a verdade. O incrédulo veja, agora lembre-se, ele é um hipócrita. Ele atua assim. Ele diz que ele crê nela, mas nega. Ele disse, bom, um tanto dela está bem, porém, se tudo não estiver certo, então isso o faz um incrédulo. Você tem de crer em cada tio e J, em tudo que ela diz ali. Ela tem de ser verdadeira. Se ela não for verdadeira, você diz agora, não creio nisso. Bem, então você é incrédulo. Houve um rapaz que me disse uma vez, o ministro disse, não me importa, senhor Branham, quantas pessoas o senhor pudesse apresentar que o senhor dissesse que foram curadas, eu não creria. Eu disse certamente que não, você não pode crer, você é incrédulo. Não era para você, é só para crentes. Você tem de crer, né? E eles não creem nela. Então, quando você vê uma pessoa nisso, bem falou Paulo dentre os profetas, dizendo que seriam obstinados, orgulhosos, mas amigos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela e a eficácia da palavra, destes afasta-te. Note, eles negam a totalidade da palavra, porém, cada uma aparências, eles são aparências religiosas, eles são incrédulos da palavra verdadeira, ainda que ela seja vindicada por através de cada era. Deus indicou a palavra das pessoas, Noé, e assim por diante, Moisés e todos os profetas. Deus falou através do sobrenatural e vindicou a palavra com todas aquelas pessoas, a abandonaram. E aqui estão estes discípulos mantendo-se ali, aqueles 70, e observando Jesus e conhecerem a Escritura. E eles dizem-lhe que aquela era. Então, quando ele diz algo assim, o que diris? Quando ele começasse a falar e assim por diante, foi avante falando sobre as coisas grandes e espirituais, eles disseram, olha, esse é um duro discurso. Ele disse, o que diris? Então, se o filho do homem o visse subir ao céu de onde ele veio, disse, é a carne, ou é o espírito que vivifica? Então eles foram andando, disseram, não, isso não. Eles despertaram a palavra, eles nem mesmo ficam para ver o resto. E esse é o incrédulo. Eles, o que eles fazem? Verificamos que essas pessoas crentes, assim chamados crentes, porém nas aparências de religião, eles falham em ver a verdade edificada da palavra de Deus, que ela é contra o que eles creem. Né? Não faz diferença em que você crê, com leal, seja com religioso. Isso não tem nada a ver. Sinceridade. Ora, isso não tem nada a ver. Eu tenho visto pessoas tão sinceras, visto pagãos queimarem seus filhos, darem alimento aos crocodilos, mães com seus bebês, isso, sinceros, creem sinceramente, porém estavam errados sinceramente. As pessoas dizem, bem, essa igreja tem permanecido, você está sinceramente errado, se ela se vê ao contrário, bem, olhe, mas quando a Bíblia disse que ela foi assim, eu não creio que nós estamos, não me importa o que você pense que você tenha a fazer, Deus disse, esses sinais os seguirão, até onde até a todo mundo, quem é toda criatura, veja, não será, vai ser. E essa mensagem da hora em que estamos agora regozijando na presença de Deus no último dia, o tempo de entardecer, quando as luzes estão brilhando e as coisas têm aberto, e que a palavra vindicou e provou ser a verdade, igualmente profetizadas, que acontecem, completamente científicas, e tudo provou que ela é Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e até. E um homem que abandona isso, ele é o quê? Incrédulo. Ele está além das esperanças. Ele está adormecido pelo poder de Satanás. Portanto, não há esperanças para ele. Ele está além das esperanças. Agora, isso é o quê? O crente. Agora, o incrédulo. Agora, a terceira classe sobre a qual nós estamos falando é o crente manufaturado. Esse é o tal. O crente manufaturado. Agora, lembre-se, ali encontravam-se todos os três. Nós encontramos agora o que eles estavam fazendo exatamente como o pai deles faz. Judas. Havia Pedro e os demais apóstolos crentes. Os 70 incrédulos,
E havia Judas, que aguentou firme, ele era um crente manufaturado. O que eles fazem? Esse é o tipo que persiste até que eles possam encontrar algo, um defeito nela. Eles toda hora estão olhando para encontrar uma fenda, ver como se faz, encontrar uma trapaça, se é um truque. Eles estão esperando para se venderem. Eles estão esperando por isso, incrédulo. Nem mesmo fica esperando ali. Ele a condenou e saiu. O crente não importa o que aconteça. Ele crê nela de qualquer maneira, pois é a palavra. Aí está o incrédulo inveterado, sai. Ele vai mostrar o tempo todo que é um crente, mas Paulo disse, saíram de nós porque não era de nós para começar. Corris bem o que vos impediu, saíram porque não eram de nós. Quando viram a palavra perfeitamente entrando em ação, queriam conseguir alguma coisa, porém os verdadeiros crentes não questionam nada. Está escrito na palavra, eles creem nela, simplesmente seguem adiante. Isso mesmo, sempre está escrito, se estiver escrito, você simplesmente fica longe de qualquer comentário, e tem de estar escrito. Eles querem que está escrito, eles vêm desenvolvendo sim, sua palavra vem a hora, a mensagem, o tempo, e caminham. Como eu disse essa manhã, com os velhos Pilatos andando de um lado para o outro à noite, tentando se limpar, ele disse, quando sem dúvida ele considerava, disse, eu tenho lavado as mãos a noite toda, ainda não consigo entender. Veja, elas não estão limpas, não posso de modo algum ir encontrá-lo, eu tenho sangue nas mãos. Que coisa, veja, não seja de forma alguma assim, está em suas mãos. Isso mesmo, isso tornar parte dele para isto. Agora, o crente manufaturado ronda simplesmente e age simplesmente tão pio quanto possa, porém, no fundo do coração, ele está tentando encontrar qual como você faz. Seu país não está cheio dessa porção de hipócritas. Sim, é um Judas. Exatamente isso. Ronda, torna-se parte do grupo. Ele era tesoureiro, veja, ele permanece junto, ele tem sempre as mãos estendidas, porque você dizer isso é uma única coisa que está sempre procurando obter dinheiro e tem a mão. Ele é o crente manufaturado, ele age como um crente, no fundo do seu coração. Lembre-se, ele não estava fazendo Jesus de tolo depois que os 70 saíram, os crentes decidiram de que lado ficariam. E ele virou-se para ele e disse, ainda há algo em vós, pois disse, escolhi 12 e um de vós é um diabo. Jesus sabia desde o princípio, pois era a palavra, ele conhecia o segredo do coração. Quão duro foi? Pare um minuto, pense profundamente, por longo tempo, honestamente. Quão duro deve ter sido para ele, estando ali um homem chamando e sabia o tempo todo que ele era enganador, e vendê-lo por 30 moedas de prata. Quão duro foi manter isso em seu peito, e seu amigo andando ali, mesmo ele disse, amigo. Chamou Judas de amigo. Não tenho eu estado contigo? Sabendo em seu coração, e não o podia dizer. Ele sabia desde o princípio quem era o que havia de atrair. Aí está, aquele crente manufaturado. Só está esperando. Ele proclamará isso e dirá, ouvi dizer que alguma coisa assim, tá no tempos de fulano. Veja, só de ouvidos. O verdadeiro crente não ouve nada a não ser a palavra. Ele observa a palavra, ele não está procurando fendas, não está procurando truques. Ele crê em Deus e isso conclui. E ele tinha ido em frente. E o incrédulo se enche num minuto, ele não consegue ficar e tem de sair, é contra seu credo, ele simplesmente não terá mais nada a ver com isso, então ele sai. Então o crente manufaturado continua bem aguardando. Veja, Judas, esse é o malandro. Se Judas, ele ronda. Essa é a hora. Algumas vezes esses crentes manufaturados são muito populares com as pessoas. Isso mesmo, esses crentes manufaturados, alguns deles são homens poderosos, educados, grau de doutor, grande, ordenado, tudo. Alguns deles são grandes homens, astutos, exatamente como os filhos de Satanás seriam. Olhe como Satanás surge bem ali, concorda com cada partícula dessa palavra. Ele estava simplesmente esperando para encontrar aquele ponto fraco em Eva, até que pudesse mostrar o seu poder para enganá-la, para traí-la. Esse foi Satanás. E aqui Satanás está na forma de Judas nessa era. Esse foi Satanás na primeira era. O que ele estava concordando com a palavra, até que simplesmente numa única coisinha ele está tentando encontrar um lugar onde ele consiga encontrar uma falha. E exatamente encontra a reunião, observa por aí para ver se encontra algum lugarzinho
Aí está, isso mesmo, veja o que você faz. Assim, corretíssimo. Muitos de vocês se lembram ali em cima naquela noite, quando aquele homem apareceu na plataforma, ele pensou que houvesse uma telepatia mental ao ler os cartões de oração e que ele pensou que entendera isso no momento. Irmãos, ele estava seguro de que entendera isso. Ele pertencia a uma igreja que não crê nestes, no evangelho completo. Ele subiu na plataforma, eu estava cansado. Isso foi em Windsor, Ontário. Ele atravessou dos Estados Unidos, do outro lado de Detroit, em Windsor, o grande auditório. E este homem subiu ali vestido com um terno cinza, uma gravata vermelha, um homem de aparência inteligente, esperto como um azougue. Ele veio até a plataforma, subiu, disse, bem, apenas deixe-me segurar a sua mão. Eu disse, eu estou cansado, não tenho tantas visões, sendo tantas, apenas deixe-me segurar a sua mão. Eu nem notara o homem, e eu disse, senhor, não há nada de errado com o senhor, vá em frente. Ele disse, sim, ele disse. E eu disse, bem, deixe-me ver. Eu disse, não, senhor, não há nenhum sinal. O senhor é um homem sadio. Ele disse, vá olhar no meu cartão de oração. E eu disse, não importa o que você colocou no cartão. Eu não tenho que ver nada com o cartão, porém a graça de Deus, veja, e se ele o envia, é a obrigação dele cuidar de você. Ele enviou isso apenas quando Moisés jogou no chão a vara, se transforma em serpente. O que Moisés podia fazer ali, a não ser esperar para ver o que aconteceria. E ele levou. Esse homem disse, ora, Eliá, olhe no meu cartão. E eu disse, bem, você pode ter tido muita fé, pode ter curado isso, sem pensar, nem mesmo prestando atenção. Então ele desabotou o paletó, mostrou o peito e disse, aí está, para a audiência. Eu pensei, o que está acontecendo aqui? Ele olhou em volta e disse, aí está, disse, estão vendo o truque? Esse é o seu Judas, um homem religioso, pregador de uma grande denominação. Disse, aí está, eu tinha tanta fé, ora ele ficou tão fraco, ele não consegue ler a telepatia, agora ele não vem mais a ele. E ali estava ele, não é a minha fé que consegue. Disse, eu coloquei isso no cartão de oração. Eu disse, é um truque. Eu disse, eu pensei, o que está acontecendo? Então a graça de Deus aconteceu. Eu disse, Senhor, porque o diabo colocou isso no seu coração para tentar enganar a Deus, um Judas moderno. Eu disse, o senhor é a igreja de Cristo. Oh, desculpe, bem, acabei dizendo, o senhor é pregador da igreja de Cristo, o senhor pertence à igreja de Cristo ali dos Estados Unidos, aquele homem sentado ali, vestido com aquele terno azul, e sua esposa, e vocês sentaram à mesa a noite passada, e um pano de mesa assim, maquinaram tudo isso, que era telepatia, e aquele homem se levantou. Ele disse, essa é a pura verdade. Eu disse, Senhor, então o senhor colocou TB e tuberculose no cartão, agora você tem. E ele me agarrou pela perna e disse, eu não posso evitar, o senhor vai em frente, isso está entre o senhor e Deus, o senhor escreveu sua condenação no seu cartão, isso pegou, isso foi tudo. Veja, crentes manufaturados, enganadores, procurando encontrar algum defeito com Deus e sua palavra. Esses são Judas, esses são os pais. Você vê como Judas se mostra, vê como esse rapaz se mostra. É assim mesmo que acontece com os crentes manufaturados. Veja, crentes manufaturados altamente educados, às vezes, e tem uma grande hora para manifestar os fatos entre a palavra e o credo deles. E quando vem, eles se vendem para a denominação deles, bem exatamente como o precursor deles fez Judas. Judas se vendeu para a sua denominação, vendeu a Jesus a palavra para a sua denominação e traiu a Jesus Cristo depois que ele afirmou ser parte dele. Os ministros às vezes afirmam ser servos de Cristo e quando a palavra é completamente edificada para ser vindicada para esse dia, que é a mensagem na hora, e eles se vendem por popularidade para a denominação deles. Bem exatamente como Judas fez, entregou Jesus aos fariseus e saduceus. Esse espírito não morre, então aí está entre os crentes manufaturados e incrédulos. Veja, está corretíssimo, desceu e vendeu Jesus por 30 moedas de prata, e muitos homens fazem isso hoje para ganhar um dinheirinho por uns $100 e tal, negam a Deus que se acha no meio deles, que trouxe a vida deles e com palavra, e eles dizem, aqueles dias e milagres passaram, Deus não necessita desse tipo de coisa. Eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus. Ave Maria, Mãe de Deus, bendita é
pés entre as mulheres. Todas essas coisas que eles dizem, alguns deles disseram: eu creio no credo apostólico, eu creio no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu creio na Santa Igreja Católica Romana. E diga-me quando seus apóstolos tiveram credo, ali está em 2:38. Arrependei-vos de cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Se houve algum credo para eles, foi esse. Eles não tinham nenhum credo, era a palavra, ainda permanece a mesma. Esta é a receita para a cura do pecado. Recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos e sejais batizados para perdão do pecado. Veja, recebereis o dom do Espírito Santo. Porém, eles se vendem como Judas, é o crente manufaturado. Alguns deles são pessoas altamente talentosas. E este manufaturado, observa esse tipo. É o tipo astuto, esse tipinho que se enche rápido, se sobressalta e deserta cada um. E você não presta atenção nele. Mas quando você vê esse tipo, é um crente manufaturado. Aguenta ali, veja, esse é Judas, esse é ele, como grandes talentos. Eu vou citar o que eu realmente não deveria fazer, porém vou citá-los de qualquer forma. Como Elvis Presley, Red Foley, Ernie Ford, Pat Boone, Elvis Presley, pentecostal, Pat Boone, Igreja de Cristo, Red Foley, diácono da Igreja de Cristo. Eu acho que Ernest Ford é metodista, e todas as pessoas com esses talentos espertos lá na televisão, e as pessoas dizendo: bem, não são religiosos, eles cantam canções, não significa nada, assim, senhor, enganando o mundo. O que eles conseguem arrancar disto? Judas recebeu 30 moedas de pratas, Elvis uma frota de Cadillacs e 100 ou 200, 150 milhões de dólares, $1 milhão, e Pat Boone e o resto deles, não importa a qual igreja pertençam. É hipocrisia, é fingimento, é falsa aparência, é isso. A vida deles prova completamente isso. Não está correto. Então há aqueles com os talentos que são grandes organizadores, sabedoria mundana. Eles pregam o evangelho e afirmam que pregam homens espertos, intelectuais. Ouça, um homem que é treinado nesse campo, ele não é pregador, ele é orador. Esse é o problema hoje. Nós temos oradores. Jesus nunca disse para treinar as pessoas, disse: ide pregar o evangelho, e sinais seguirão a pregação. Isso não é aprender a fazer um orador que possa se levantar e simplesmente inserir as coisas floreadas, como se estivesse bem na presença de um arcanjo. Não é isso, tendo aparência de piedade. Você vê, esse é um orador, não o Espírito Santo em ação. Algum sujeitinho que não começasse o seu abecedário, não conhece o seu abecedário, ele faz o Espírito Santo, ele crê que o Espírito Santo faz as coisas que esse homem não conhece, mas são grandes pessoas. Sim, Senhor. Então são organizadores, são prósperos, bem-sucedidos, espertos em sua sabedoria mundana, bem exatamente como Satanás fez com Eva, essa pequena mulher indefesa. Ele chegou nela e tentou convencê-la com a ideia de que ela seria mais, sabe, do que ela era. É isso que ela estava buscando, em vez de permanecer com a palavra. Ele quis convencê-la com a ideia de que ela seria mais sábia, e ela comprou o produto dele. E eles, a sabedoria deste mundo é louca para Deus. Sim, Senhor. Não, Senhor. Oh, que coisa! Exatamente a mesma coisa pela qual os fariseus se venderam e fizeram. Veja, com a sabedoria que eles conheciam. Porém, negam toda a palavra de Deus quando ela tem propriamente sido provada e ela tem sido verificada para eles. Ainda procuram encontrar alguma coisa e pensam que é um truque. Eles não estão firmes. Você pode dizer alguma coisa a eles, voltam novamente e não consegue deixá-la infiltrar. E observe-os, eles estão esperando uma ocasião, uma fenda. É assim que, se não fora da graça de Deus, todas as minhas fendas, é a graça de Deus, porque não há fendas na palavra de Deus, apenas o puro evangelho. Eu sempre tenho dito a qualquer um que se você quiser ensinar a fazer qualquer coisa que não esteja de acordo, então você venha me dizer se eu fizer qualquer coisa assim. Aqui esta coisa que cobre a fenda, simplesmente coloque seus olhos nisso, Jesus Cristo. E você não fala. Agora lembre-se, Judas pensou que ele encontraram uma. Esse sujeito pensou, muitas vezes eles pensam que encontraram, mas prova-se que não é. Esses são os crentes manufaturados, incrédulos. Eles são 95% com a palavra, porém, como Eva,
Mas foi esse o 10º que causou o problema. Essa é a única coisa que eu condeno a organização, coisas assim, porque eles não tomam toda a palavra de Deus. Esses são os crentes manufaturados. Verificamos que sempre negam a verdadeira palavra vindicada, estão sempre em cada geração. Nós encontramos, agora vou encerrar agora mesmo, estou para encerrar. Agora, Jesus, descobrimos que ele nos advertiu contra esses últimos dias, essas classes de pessoas, que elas haveriam de ser tão parecidas com a coisa real, que elas pareceriam absolutamente que enganariam os próprios eleitos. O que é isto? Esses são Judas, as pessoas que vão até uma certa altura. Eles até mesmo podem chorar, gritar, afirmar que expulsam demônios, tudo, e logo tornam a voltar para trás e negam a palavra. Exatamente. Eles têm aparência de piedade, quase aonde... Olha aonde Judas chegou, o espírito de Judas escalou para dentro do evangelho até o ponto de Pentecostes. Porém, quando se chegou a ocasião para o batismo dele, no nome de Jesus Cristo, e essas outras coisas que acompanham o batismo do Espírito Santo, ele saiu, ele mostrou quem era. E esse Espírito deve viver nessas denominações até que ele chegue a essa verdade. Então ela torna a cair como o Espírito que está neles, que precursa a vinda deles, exatamente como João precursou a vinda de Jesus. Agora, você diz, Jesus disse que eles seriam tão parecidos. Agora, eleitos, essa é a classe que tem sido no nome dele, no nome do livro, desde a fundação, eles têm estado ali no livro. Agora, você crê que desde a fundação do mundo, quem crê em toda a palavra, sim. Agora, eu digo isso com reverência e respeito. Se eu não disser, eu não necessito de uma chamada de altar, eu mesmo. Agora, se eu não disser assim, Jesus disse que eles enganariam o próprio eleito. Agora, isso não seria metodista, batista. Sabemos que estão incrédulos, para começar, mas é a organização dos pentecostais que acolheram a denominação. Traçaram as linhas deles sem a palavra, e traçaram uma linha, puseram a própria denominação deles e isolaram a palavra. Eles enganariam o próprio eleito, tão perfeitamente parecidos. Escute, eles choram, gritam, pulam de um lado para o outro, afirmam ter cultos e cura. Assim fez Judas e assim foram os demais. Quando eles saíram, voltaram regozijando e tudo mais, até mesmo tem o nome escrito no livro da vida. Porém, lembre-se, a noiva não aparece nesse grupo, ela vai no rapto. No juízo assentou-se o juízo e abriram-se os livros, e outro livro, que é o livro da vida, abriu-se e havia ali a noiva para julgar. Abriu-se um outro livro, que é o livro da vida, e as ovelhas de um lado e os bodes do outro. Veja, as pessoas que morreram lá no passado, que nunca tiveram a oportunidade, elas, porém, agora note, engana o próprio eleito. Observe esse grupo. Esse é aquele grupo que segue junto, sim, irmão. Aleluia, sim, glória a Deus. E bem no fundo do seu coração você vê para ele que estão manejando o tem na igreja. Por quê? Para arrastar a multidão, para extorquir-lhes de cada bocado de dinheiro que eles têm. Vocês pensam que eu não sei disso? Eles podem não pensar que sei, mas eu sei. Jesus sabia desde o princípio quem era o enganador. Vê? Porém, o que ele fez, ele simplesmente esperou até esse tempo. É isso que nós devemos fazer, esperar até esse tempo. Não haja por si mesmo, espere até esse minuto. Tenha uma aparência, prosseguem, tendo aparência de piedade. Mas observe esse enganador, esse grupo, não o crente, não o incrédulo, mas esse crente manufaturado. Oh, que coisa! O que eles estão fazendo? Simplesmente extirpando por um tempo até que pensam que possam encontrar alguma coisa, arrancando cada centavo que pode das pessoas. Vejam. Então, acumulando nessas organizações, e as quais absolutamente contrárias, eles dizem, não faz diferença o que eles fazem. Eles sempre, não faz diferença. Um homem com a audácia de se levantar aqui em Ohio juntamente com o irmão Kidd apareceu ali na plataforma e disse, agora irmão Branham é um profeta. Quando ele está sob unção, disse para o irmão Kidd, essa pessoa, disse, mas não creio em seu ensinamento porque está fora. Ele não sabia, sentado ali, que ele disse bem ali, e porque um homem diria coisas assim quando a palavra... Agora veja, eu nunca disse que eu era profeta. Ele disse o profeta, a palavra profeta, vidente, o Antigo Testamento. Agora a versão inglesa do profeta significa um pregador. Porém o vidente do Antigo Testamento era um homem que tinha a interpretação divina da palavra e foi provado pela palavra vir a ele e prever.
Era isso que um homem dizer que é um homem, é um profeta, é logo dizer que seu ensinamento está errado. Se isso não for um trama para exploração de dinheiro, o que é? A hora é iminente quando a coisa será realizada abertamente, a cena, sim. Esse é o tipo, crente manufaturado, dá tapinhas às suas costas, chama-o de irmão, tal qual Judas. Porém, lembre-se, ele sabia desde o princípio, ele ainda sabe, sim, senhor. Lembre-se, todos estes ouvindo esta fita também, isso mesmo. Você está numa dessas classes. Exatíssimo. Agora, nós vamos encerrar. Cada pessoa que está aqui presente, cada pessoa que ouve esta fita, e mesmo que um dia tenha de deixar este mundo, essas fitas ainda existirão. É isso mesmo, vê? E você está numa dessas classes. Você tem de estar numa delas. É exato. Você não pode escapar disso. Está numa dessas classes. Agora, qual? Identifique-se com uma personagem da Bíblia que creu. Onde você creu na palavra quando ela foi vindicada, como eu aprovei esta noite, que foi uma palavra vindicada sempre contrária à crença popular. Se você tivesse vivido dos dias de Noé, agora deixe-me só perguntar de que lado você teria ficado. Do lado da igreja ou do lado de Noé, o profeta? Você tivesse vivido nos dias de Moisés, você teria ficado acreditando na mensagem de Moisés, ou teria ficado com a vindicação, a não ser que... Ou então você teria ficado do lado de Coré e os outros. Você teria que ficar de um lado, e você está esta noite. E como foi na festa de Nabucodonosor que estavam dando, você teria ficado do lado de fora, você teria ficado lá embaixo no baile, a grande coisa que estavam tendo. Teria você ficado com Elias, aquele homem que se achava sozinho, e chamavam de velho maluco, de pé ali no monte, a sua cabeça brilhando, careca, brilhando ao sol e os pássaros alimentando, um maluco? Ou você teria ficado com sacerdotes, todos aqueles ali embaixo, com Jezabel e o resto daquelas mulheres modernamente vestidas, e Elias ali de pé repreendendo-os tão duro quanto podia. Para qual parte você teria ficado com sua esposa? Pense só, nos dias de Jesus você teria ficado com esse rapaz que não tinha credenciais, não tinha afiliações denominacionais. Eles disseram: de que escola você veio? Nós não o temos em nossos registros. Como você recebe essas coisas? Como você pode aprender, afinal, se nós ensinamos... Se você é metodista, presbiteriano ou batista? Isso mesmo, ele era a palavra, corretíssimo, irmão. Ou você teria tomado ao lado dos fariseus a moderna crença do humilde velho sacerdote que parecia ser tão gentil, amável, da organização que se levantou desde o concílio de Nicéia ou desde que Lutero a organizou. Em que grupo você teria ficado? Você teria ficado com qual grupo? Você teria permanecido com a palavra quando você a tivesse visto, publicada e provada para você? Ou você teria tomado a posição da igreja? Imagine a si mesmo. Você teria ficado ali com os apóstolos quando viram a Jesus e todas essas coisas misteriosas, quando ele deu a espremida naqueles pregadores e disse: vós sois um ninho de cobras. Aqueles velhos pregadores honestos estudavam a palavra, disse: vós não sois nada, a não ser um covil de ladrões, e vós estáis, vós víboras, agora não sois nada, a não ser uma parede caiada, né? Geração de víboras. Você teria ficado com um camarada esquentando isso assim, que disse: qual de vós podereis atirar uma pedra? Eles disseram: não ouçam, esse sujeito tem um espírito mau, ele tem um espírito do diabo nele. Agora ele lhes faz isso, um espírito divino nele. O que ele é, a mãe dele teve antes de o marido e ela se casarem, vê? Por qual escola ele passou, não temos registro sequer de ter passado por alguma escola primária, e todos eles... Ele tinha 12 anos de idade e ele pasmou, confundiu os sacerdotes. De que qual escola ele saiu? Da escola do alto, quando vides o Filho do Homem subir, de onde ele veio, veja. Porém, você teria permanecido com os apóstolos, com um homem como esse, ou você, na verdade, teria ficado, vamos voltar à igreja, que nós, a maneira que vai ser, dizendo que tu, Filho do Homem, quando, afinal de contas, quem és tu, o que és tu, um homem como esse sou eu, comigo, eu tenho te observado, tenho visto as suas fraquezas, tenho visto você chorar, tenho visto ir ao deserto conosco, assim,
e dizes que descesse do céu, é demais para mim. Você teria subido com eles ou teria saído com 70, ou você teria continuado a caminhar com os apóstolos de Cristo. Quando São Martinho tentou realizar o batismo no nome de Jesus Cristo na igreja, quando ele ainda tentou manter-se fiel aos sinais, maravilhas e coisas assim, e a Igreja Católica condenou o homem absolutamente, nem mesmo o reconhecia e o expulsou, você teria tomado partido com o credo católico ou você teria permanecido com São Martinho? Quando ele se recusou a erigir todas essas classes de imagens de pessoas mortas, adorar as imagens e assim por diante, ele recusou os dogmas que foram acrescentados, ele disse que seja a palavra a verdade. E Deus verificou com grandes sinais e maravilhas que ele predizia que acontecia, tudo que fazia, ele andava no Espírito de Deus e provava, e nenhum daqueles sacerdotes, nem nada, podiam fazer alguma coisa acerca disso. Você teria tomado o lado dele e ido com São Martinho, você teria ido com o credo católico. Agora a palavra de Deus ou os dogmas da igreja está diante de você. Você pode tomar, aceitar o que os dogmas da igreja dizem, você toma a palavra diz. Lembre-se que todas elas têm sido como é agora mesmo. Há sempre uma crença popular entre as pessoas e ela sempre tem sido apenas um pouquinho contrária à verdadeira palavra. Lembre-se, nunca tem sido exatamente um negar direto dela. Não, o anticristo não nega a palavra, certamente que não. Ele diz que crê nela, mas só que não crê nela em toda a forma que ela está escrita ali, vê? Satanás disse a Eva, e Eva creu nela, e ele disse, ele disse, então você tem de tomá-la, cada partícula, a palavra. Pode fazer com que você, as suas primeiras obras, porém, exatamente o que a palavra diz. Esse tem sido o estratagema de Satanás, desde que operou primeiro em Eva, agora depois, para descrever um pouquinho dela. E sempre separa essas três classes de pessoas, a palavra separa estas pessoas. E cada era tem sido dessa forma, cada era já existiu, que já existiu, tem sido dessa forma. Quando Deus tem enviado algo à cena, claramente ele edifica a sua palavra. Então há aqueles que seguem, que afirmam ser crentes e são. Há aqueles que não voltariam atrás. Eles creem na palavra. Contanto que você permaneça na palavra, eles creem nela. Mas quando ela vem um pouquinho contrária, não importa o quanto Deus a edifique, eles dizem, bem, isso é que não sei não. É incrédulo esse. Ou você segue junto só para ver se tem a chance de dizer, um Judas para apunhalar alguém nas costas, como ele fez, e eu sabia que apareceria mais tarde. Esse é o crente manufaturado. Cada pedacinho disso nós vemos na Bíblia. Um menininho, certa vez, aqui no sul de Kentucky, criado bem no alto das montanhas. Ele nunca estivera perto de onde havia um espelho. E ele tinha pregado um pedacinho de espelho assim, e ele veio aqui para Louisville, disseram que vieram para ver a sua avó. Ela morava em umas casas finas, então entraram num dos quartos e tinha uma porta a qual tinha um espelho alto nela, e quando o companheiro começou a correr pela casa, ele parou, e Joãozinho viu o Joãozinho, ele coçou a cabeça, e o Joãozinho no espelho coçou a cabeça, ele riu, e o Joãozinho no espelho riu, ele pulou para cima e para baixo, e Joãozinho pulou para cima e para baixo no espelho, vê? E se aproximou bem de perto. Ele pensou que fosse o menininho com o qual ele pudesse brincar, então ele viu que não. E ele virou para trás, e seus pais estavam observando. Ele disse, mamãe, sou eu. Agora você olhe nisso. E qual é você? O qual destes Joãozinhos você está interpretando? E o qual é você? Você é um deles? Este é um deles, um que voltaria atrás à primeira falha que você chamasse de falha. Teste com a palavra e veja se está correto. Se a palavra examine tudo pela palavra. Jesus disse para assim fazer. Retende o que é bom. Exatamente isso que ele disse agora. Olhe no espelho da palavra de Deus, nas outras eras, e veja em qual grupo desses três você estaria identificado. Agora pense só, você tivesse vivido nos dias do Noé, se você tivesse vivido nos dias de Jesus, ou qual fosse, pense só com qual grupo você se identificaria. Então, o seu presente, agora, pense só agora, isso é profundo, não passe por cima disso. A sua condição presente agora mesmo prova a você com qual grupo você teria ficado lá no passado. Agora, vocês
são os seus próprios juízes. Prova o que vocês são. Reverendo, ministro, com qual grupo você teria ficado quando Jesus fez essa declaração que foi duro de crer? Qual? Depois que ele inteiramente declara que ele era a palavra, veja, e todavia essa declaração, você nunca ouviria falar, o Filho do Homem, o que direi ser ele, subir ao céu, de onde ele veio, e você dissesse, bem, eu sei onde ele nasceu. Eu conheço seu papai, conheço sua mamãe, e aqui ele diz que vai subir de onde ele veio. Isso teria sido um pouquinho demais para você, não teria, Senhor? Sido completamente, simplesmente um pouquinho demais para você. Você não poderia tragar isso. Então, olhe no espelho da palavra de Deus e veja um enganador de homens. Você jamais faça isso. Olhe, você está numa destas classes, em sua condição presente, agora mesmo, condição presente de mente, que você está aqui na audiência visível, e você que estará na audiência invisível desta fita, sua condição presente da mente, depois de ouvir esta fita, prova que em que classe você está? Ela lhe diz exatamente onde você está. Quer você seja um crente na palavra e permaneça com ela, quer você tenha saído ou desligado esta fita. Veja, isso diz o que você fizesse e você não quer ouvi-la. Esse é o incrédulo. Veja, você não para de testar para ver se é verdade ou não, ou simplesmente rondando e tentando encontrar algum defeito com ela. Então, você também sabe onde está. Ela lhe diz, Deus nos ajude a crer nela, a permanecer nela, a ser leal a ela, a obedecer a palavra, pois Ele é a palavra. Vocês creem nisso? Vamos orar. Querido Pai Celestial, quão duro é, às vezes, dizer estas coisas e saber que talvez dezenas de milhares de pessoas ouvirão isso na fita, à medida que elas saem através do país e ao redor do mundo. Porém, querido Senhor, isso é verdade, tão verdade. Eu oro, Senhor, que primeiro limpes o meu coração. Ó Senhor, testa-me, prova-me. Simplesmente olha para baixo para mim, Senhor, sou fraco, estou cansado, esgotado, minha garganta está seca, meus lábios estão ressecados e o meu corpo está se desgastando, eu estou ficando velho e não haverá muitas ocasiões mais, Senhor, talvez muitas voltas do sol mais até que eu esteja partindo. E agora, examina-me agora, Pai. Se houver alguma coisa que eu estou fazendo errado e não saiba, Tu simplesmente reveles a mim, que Tu me mostres. Eu estou pronto. Eu olho para mim mesmo ali no espelho da palavra de Deus. Onde me encontro, vejo eu na imagem refletindo a Jesus Cristo. É essa pessoa que eu vejo no espelho. E vejo eu, um dos crentes do Velho Testamento, dos crentes do Novo, e vejo eu um crente manufaturado, vejo eu a mim mesmo como um incrédulo que não permanecia, o que tomava a ideia denominacional como substituto, vejo eu mim mesmo rondando, tentando encontrar uma pequena brecha, uma falha. Senhor, se é assim, simplesmente limpa-me, Senhor, deixa meu coração ser limpo e puro, porque esta é a minha vida, Senhor, ela está lá, e eu a desejo ser correta, não há necessidade de fazer só pela metade, eu a desejo corretamente ajustada. Não somente isso, mas estaria mostrando para os homens o caminho correto. E as pessoas que eu amo e me amam, logo eu estaria errado se não fizesse assim. Pai, se houver algo, se eu achasse alguma coisa, alguma outra igreja, algum concílio de igreja estivesse correto, se a maioria das pessoas estivessem corretas, Senhor, Deus, ajuda-me a ser homem o suficiente para admitir meu erro e ficar aqui e enviar as pessoas para onde eu penso que estaria correto. Limpa-me, deixa-me olhar e ver, porém, no tocante a essas coisas, Senhor, até onde eu posso ver tendo essas aparências e negam a palavra, e a gente pode declarar e eles ainda assim não creem. Isso Deus não espera. Senhor, eu creio que Tu és o mesmo Jesus, Tu é o mesmo Deus que sempre foste aí, Tu ainda és Deus e não mudas. Eu creio que esta Bíblia é a Tua palavra, eu creio que Tu e Tua palavra são o mesmo. Eu oro, Deus, que Tu nos dês o Teu Espírito Santo para vivificar a palavra, para nos dar o poder vivificador, que algum dia, quando estiver terminado e tudo estiver terminado, que sejamos vivificados e ascendamos ao céu, onde está o Pai, e nos pensamentos de Deus, antes da fundação do mundo. Perdoa os nossos pecados, Pai. Se houver homens e mulheres aqui que se encontram nessa outra classe, ali, os verdadeiros crentes da palavra, Deus, limpa o coração deles. Se há alguém ouvindo a fita,
que estará ouvindo. Eu oro pela limpeza de seus corações, que tu os limpes, Senhor. Eu não quero vê-los perdidos. Deus, agora que tu nos ajudes a entender que um erro não justifica o outro. Ou há uma outra maneira de fazê-lo, há uma só maneira de fazê-lo, que é desembaraçar-se dos erros. Eu oro, Pai, que tu concedes isso através de Jesus Cristo, nosso Senhor, com nossas cabeças inclinadas, nossos corações inclinados. Agora, eu quero que você parem só alguns minutos. Quando eu tive a visão do inferno, quando o menininho, os horrores dele, então eu posso estar errado nisso. Isso poderia ter sido apenas uma premonição. Parece que eu estava em algum lugar. Foi tão natural. Então, não há muito tempo, quando eu vi as regiões dos bem-aventurados, quando eu estava nas regiões dos perdidos, eu gritei: ó Deus, nunca deixes uma pessoa vir aqui. Não há língua para descrever os horrores dele. Não há maneira de eu dizer a você. Se você crê que há um inferno ardente, cheio de fogo e enxofre, isso seria um pasto verde com sombra fresca em vista dos horrores que se encontravam nessa condição perdida. E a miséria que se associa a esse lugar. E se eu tentasse falar a vocês de coisas que estariam além do entendimento humano, eu ainda não poderia descrever o lugar dos bem-aventurados. Que pacífico! Nunca morrer, ficar velho, ficar doente, sempre estar jovem, sadio e nunca morrer. Vida eterna, nos bem-aventurados de juventude e nenhum pecado. E não há simplesmente maneira de descrevê-lo. Até mesmo São Paulo disse: o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem mesmo os que subiram aos corações dos homens. Não há nada de errado para eles terem reservado. E agora, com isto, é seguramente verdadeiro, tanto aqui como a audiência visível. Nós estamos representados aqui, esta noite, numa dessas classes, ou nós somos crentes genuínos. Teste com a palavra. Se a palavra dissesse uma coisa certa e a igreja dissesse algo diferente, aqui você aceitaria? Olhe no espelho da palavra de Deus e veja em qual classe você está se encontrando. E se você não estiver esta noite, tanto aqui como na audiência visível, se você não estiver com esse tipo que crê, poderia eu oferecer só uma palavra de oração por você agora, para que você entrasse nesse tipo que crê e exprimiriam você ou mesmo ou por Deus, com suas cabeças inclinadas, com seus corações inclinados, seus olhos fechados e diante de Deus. Às vezes as pessoas têm só um pouquinho de medo, você sabe, por assim dizer, levantar as mãos, medo de seu próximo. Elas não deveriam ficar assim, mas e dizer: eu estou errado, tem medo de fazer assim. O que encobre seu pecado nunca prosperará, mas o que confessar o pecado alcançará misericórdia. Está vendo o que é pecado? Incredulidade. Incredulidade em que? Na palavra. Agora, se você não está nessa classe, e há coisas que você, na Bíblia, que você simplesmente, em seus intelectuais, não consegue ver, você sabe que a Bíblia é assim, mas você simplesmente não consegue entender, e contudo, você deseja, você diga: Deus, deixa-me obter o entendimento e eu te obedecerei. Levantaria a mão e diria: lembre-se de mim enquanto oramos. Deus o abençoe, isso é bom ver. Realmente pense só nisto. Há algo na Bíblia que eu simplesmente não sabia. Eu tenho medo de que vá me achar numa dessas. Pode ser que eu vá me achar com 70, simplesmente uma. É-me tão duro entender como que Deus faria essas coisas, como Ele poderia ser, como Jesus poderia ser o mesmo, como essas coisas. Eu não entendo, eu quero entendê-la, eu quero crer nela, e Deus ajuda a minha incredulidade. Eu quero ser parte dela, eu quero ser participante da palavra, eu a quero em mim. Se estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, pedi o que quiserdes e recebereis. Nós sabemos que isso é verdade. Se vós estiverdes, não vai e vem, mas Ele é a palavra e ela estiver em vós, então simplesmente pedi o que quiserdes, vos será dado. Vós o tereis. Aquele que recebe as minhas palavras e crê naquele que me enviou, já passou da morte para a vida. Porém, você pode receber a palavra primeiro, você pode receber a palavra toda, a palavra todo o Cristo. Cristo é a palavra ungida. Ele é a palavra ungida. Cristo significa ungido, a palavra ungida para aquele dia manifestado, Salvador, Redentor. E é aí que Ele havia de vir. E Ele foi essa palavra
pessoa ungida para tomar esse lugar. Agora é o Espírito Santo nos últimos dias para fazer resplandecer a luz do entardecer, tornando a restaurar a fé que tem sido esmagada pelas denominações, condenando as denominações e voltando à fé original com a fé bíblica original. A Bíblia original, crendo em cada palavra dela, não acrescentando e fazendo-a dizer isto e aquilo, somente a diga da maneira que está escrita. Você, então, se houver alguém assim que gostaria, levante a mão e diga: Deus, lembra-se de mim. Deus a abençoe, senhora. Deus abençoe, jovem. Deus abençoe você. Ótimo. Deus abençoe, companheirinho. Deus abençoe, irmã. A minha irmã, e Deus abençoe, irmã, à minha direita. Deus o abençoe aqui atrás. Eu quero, e Deus abençoe, jovem, você, irmã, aqui, você, irmão, nesse outro lado. O Senhor o abençoe. Deus o abençoe atrás. Apenas lembra-te de mim, Senhor. Agora lembre-se, você não está levantando a mão para mim, para Ele, bem diretamente detrás de mim. Agora o Senhor vê a sua mão, Ele conhece o seu coração, Ele sabe o que está pulsando no coração. Sabe qual é o seu motivo e objetivo? Deus o abençoe, irmão. Eu quero crer em toda a palavra. Deus o abençoe. Muito bem, Deus o abençoe. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Sim, Senhor. Há coisas que eu não consigo entender. Eu não quero ser um incrédulo. Ainda que eu não as entenda, eu quero crer de qualquer maneira. Eu estou pronto para dizer: Senhor Deus, aqui estou. Eu quero crer. Ajuda-me em incredulidade, Senhor. Deus seja com você. Deus o abençoe. Muitas mãos estão levantadas e ainda se levantando. Você diz: irmão Brana, isso ajuda. Levante a sua mão uma vez com um objetivo real e certo, e descubra como você se sente a respeito disso. Você tem testificado que há alguma coisinha em sua vida, você sabe. Alguma coisinha, você não quer que esteja ali, mas, de alguma forma, você se pergunta como poderia ser feito. Não permita-se que eu siga junto numa mensagem só por talvez pensar que algum dia uma pequena falha aparecerá. Oh, não, oh Deus, não eu. Ou talvez você seja um incrédulo que simplesmente... por que vocês não dizem assim? Eu quero ser um crente, eu quero ser, eu vejo a palavra de Deus na hora, eu vejo Deus nela, e Senhor, faz-me parte dessa palavra, faz-me parte dela, eu quero ser parte dela, oh Senhor, os abençoe. Agora vamos orar, e cada pessoa, você ore por si mesmo, eu vou orar por você. Você sabia que um dia nós não vamos estar juntos aqui, talvez por um tempo. Alguns de nós seremos levados e nós não estaremos juntos. Há muitos de nós aqui onde alguns de nós estamos ficando velhos, alguns nós não sabemos, mesmo os jovens morrem. Nós morremos em qualquer idade, temos de estar preparados, temos de ser separados, mas você tem que vir enquanto você está em seu juízo perfeito. Você diz: bem, não, você poderia morrer antes de chegar amanhã, chegar em casa num acidente. Poderia morrer de um ataque cardíaco. Não sabemos o que vai acontecer. Isso, eu estou observando pessoas de fora até mesmo, levantando as mãos na janela. Eu quero ser correto, eu quero ser correto. E agora, corrijamos isso agora mesmo. Simplesmente você pode resolver isso de uma vez, do fundo do coração, se você sinceramente disser: Senhor Jesus, não importa o que seja, ou o que alguém mais diga, a tua palavra estará em primeiro lugar em minha vida. Eu a quero em minha vida, tu és a palavra de Deus, a Bíblia assim disse, e eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu sei que os credos e dogmas que têm injetado nela e têm feito... fizeram um punhado de hipocrisia. Senhor, limpa-me de tais coisas como essas e deixa-me ser totalmente teu. Eu levanto as minhas mãos a ti, eleva meu coração a ti, a minha voz a ti, minha oração a ti. Deus, seja misericordioso para comigo. E as minhas mãos estão levantadas também, Senhor. Limpa-me, ó Senhor, de toda incredulidade, ainda que ela não possa me dar o poder de andar como Enoque e não ter de morrer, mas apenas dar um passeio de tarde e ir para o céu, para o lar com ele. Porém, Deus, eu realmente creio que acontecerá, porque eu sei que há de haver um rapto no último dia, e a obra há de ser abreviada, e Pai, assim diz o nosso calendário. Mas
36 anos e a obra estará terminada, e tu terás de vir algum dia dentro disso, e não haverá nenhuma carne que se salve. Então nos é dito pelos cronologistas, as pessoas que examinam tais coisas, que nós estamos realmente avançados muitos anos diante. Eles nos dizem pelos calendários que estamos bem mais além do que isso. Talvez restem somente 15 ou 20 anos. Eu não sei, Pai, porém, agora, mesmo de acordo com o nosso calendário, nós estamos quase nesse ponto. Vejo que não se pode restar nenhuma esperança, Senhor. Está vindo uma, se eles em algum momento começarem a soltar essas, Senhor, não haverá nenhuma frente na batalha, eles destruirão uns aos outros, e Senhor, está pairando ali, os céus e a terra inteira estarão em fogo. Deus, eu vejo a hora aparecendo. Eu penso no assassinato do presidente, então vejo esse outro homem mau entrar sem deixar o homem ter julgamento e roubá-lo com um tiro em assassinato a sangue frio. Ó Deus, um é tão culpado quanto o outro, eles não têm direito de fazer isso. O mal é nossa própria nação, que é tida como nação cristã, que pode... Pobre de exemplo, Senhor, de cristão, perdoa-nos, Senhor, de nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, especialmente a tua igreja, aqueles que estão batizados dentro desse corpo mítico de Cristo. Porque o Espírito é o que verifica. Tu dissestes, e assim como o Filho do Homem subiu, assim há de subir o seu corpo, e ele é a cabeça, sua igreja é o corpo. Ó Deus, é a cabeça que guia o corpo, e deixa a liderança da palavra guiar o corpo de Cristo, e que eu possa ser parte desse corpo, Senhor. Eu oro por esses que levantaram as mãos, e todos que estão presentes, e todos que estão ouvindo as fitas. Senhor Deus, oro sinceramente, leva-os para dentro, Senhor. Olha para seus corações, porém, como teu servo, eu intercedo pelas pessoas, Senhor. Eu as amo. Eu estou apenas tentando fazer isso porque eu senti que tua comissão é para fazer isso. Então, Pai, aqui estou fazendo o melhor que posso. Perdoa os meus erros medíocres, Senhor. Eu oro que tu me concedas forças, que eu seja capaz de deixar isso mais explicado para as pessoas. Agora, se conosco aqui no tabernáculo esta noite, olhe para esse, Senhor, que levantaram as mãos no tabernáculo. Sonda-me, ó Senhor, e prova-me. E se houver algo errado em mim, limpa-me, Pai. Concede, limpa esta igreja, limpa a todos, Senhor, para que a palavra se faça carne entre nós e se declare ao mundo neste dia. Concede, Pai, pois eu encomendo isto comigo mesmo, e este texto, com esta audiência, com a tua palavra e tua promessa para a salvação de nossas almas, em nome de Jesus Cristo. Concede, Senhor, possa o poder de Deus vir sobre nós e nos ungir, desde o pastor até o zelador e cada pessoa que esteja presente. Possa o Espírito Santo vir e tomar o seu lugar em nosso coração, e tomar cada promessa de Deus e revelar a nós que a tua palavra é a verdade. Por intermédio do nome de Jesus, eu oro. E enquanto temos nossas cabeças inclinadas, gostaria que o organista nos dê um acorde para esta canção. Posso ouvir meu Salvador chamando. Para onde ele me guiar, seguirei. Para onde ele me guiar, seguirei. Meu Salvador chama. O que ele é a palavra. Posso ouvir meu Salvador chamando. Posso ouvir meu Salvador. Agora negue os seus dogmas e coisas assim. Toma a tua cruz. Aquele que não tomar a sua cruz e me seguir a palavra não é digno de ser meu discípulo. Para onde ele guiar, de volta à Bíblia, para onde ele os guiará, seguirei. Para onde ele me guiar, seguirei. Para onde ele me guiar, seguirei.
Se for para o tanque, seu nome, se for para o altar, para livrar-se da sua vergonha, o caminho todo. Irmão Branham começa a sussurrar. E através dos juízos. É isso agora mesmo. De que lado você está? O que você vê no reflexo seu da Bíblia, o espelho de Deus, se eu estiver sendo julgado agora pela palavra? Eu irei com a palavra, não importa o que custar, eu estou atravessando os juízos de Deus. Se eu tiver de tomar um dos lugares, faze-me um crente completo da palavra. Com ele o caminho todo.